Eu tive a que a gente faz oportunidade. com isso? Eu tive a oportunidade de fazer um podcast com o Mike Bickle, né, lá em Kansas City. E aí ele contou uma experiência que quando jovem, parecido até com o que você contou, ele teve uma experiência de ser arrebatado, de ter uma visão e estar diante do Senhor. E ele falou o seguinte, que ele estava diante do Senhor, ele estava diante do trono, né? E aí ele falou de uma sensação naquele lugar. Não tem como manipular, ele sabe tudo. Não tem. Ele sabe tudo. É. E aí o Senhor olhava para ele, só que ele estava velho. Ele não era ele era jovem aqui, mas ele se via velho. Se via mais velho. E o Senhor olhava para ele e falava assim, que desperdício. Uau, que Tanto dor. potencial você desperdiçou sua vida. E aí ele volta, ele acorda e ele toma uma decisão. Eu não vou ouvir isso do Senhor. Uau. E aí eu perguntei pra ele, ok, o que você não pode desperdiçar? Ele falou 3 coisas. Ele vai me cobrar do como eu usei meu tempo. Sim. Como eu usei as minhas palavras. Uau. E como eu usei meu dinheiro. Uau. Ele falou, então eu vou prestar conta de cada palavra que sai da minha boca, de cada minuto do que eu tô fazendo e de cada real que eu gastei, cada dólar que eu Exatamente. gastei. E assim, esse temor precisa voltar pra gente. Esse temor de ser o primeiro, né? Porque quando eu fiz o apelo para as passagens aéreas para a África, eu fui a primeira a doar. Porque você não pode pedir uma oferta que não doa no seu bolso. Eu falei, eu vou dar quantas eu puder dar. Eu vou meter a mão no meu bolso primeiro. Eu vou ser a primeira pessoa a dar. Não é porque eu sou a mais interessada. O interesse é da missão. O interesse é do que nós vamos fazer com essas crianças que estão lá. E não é uma oferta. Acabei de falar com o Marcos Freire e perguntei o que é que nós temos que levar. Porque nós vamos em 20 pessoas e vamos de mão vazia? Não. Ele me disse cimento. Nós precisamos de cimento, porque no local que nós vamos reunir as crianças para atender, eles estão com 1 hectare já doado de terra e eles têm que construir uma escola. Uma escola que vai ter uma igreja do Verbo da Vida lá. Legal. Eu sou de outra igreja, eu sou do Profissão das Nações. Eu quero 100 verbos da vida na África, 1000 verbos da vida na África. Eu não estou preocupada se eu vou abrir uma IPAN lá. Você está entendendo? Sim, eu acho que a cabeça missionária não cabe denominação. É reino. Você precisa ser aberto, né? A gente estava... O Emerson veio agora de Tulsa, aí a igreja do pastor... Me lembra o nome do pastor que recebeu a oferta do... O T.L. Osborne doou o terreno da Victory Church. Olha que coisa maravilhosa. Se eu pudesse ajudar o meu irmão a abrir a igreja dele, na Barra da Tijuca, por exemplo, a gente tem que ter 100, 200, 300 igrejas. Nós temos uma população enorme. O que a gente pode alcançar em cada esquina, a gente precisa ter... Não pode ter bairrismo, não pode ter briga denominacional. Só que aí, esse elemento missional, ele nos ajuda nisso. Exatamente. Porque quando eu olho para 100 crianças órfãos na África, passando necessidade e tal, eu sou obrigado a baixar as placas e falar, exatamente, vamos fazer alguma coisa. Né? O seu filho me falou isso ali nos bastidores agora. O projeto não é só a questão da igreja perseguida e tal, mas é a unidade da igreja. Exatamente. Porque aí, de repente, a gente acha um lugar. Calvinista, arminiano, eu creio nisso, aquilo. Não, ok, essas 100 crianças aqui não estão preocupadas se você fala em línguas ou não. Nós precisamos... E essa igreja perseguida no Irã não está preocupada. Nós vamos ter que nos encontrar ali. Isaac fez isso agora para fazer o Nazarenos, né, que é o congresso que vai acontecer julho, né, Isaac? De 22 e 23 de julho. O que ele fez? Vai ser aqui na Profetizando das Nações. No Profetizando das Nações. O que ele fez? Ele ligou para todas as igrejas da Barra, chamando os jovens para estarem juntos. E ele teve algumas surpresas de jovens, de pastores jovens, dizendo, poxa, que legal! Você pensou na gente. Sim. Cara, que legal. Vocês são Profetizando das Nações, mas vocês estão querendo trazer as denominações todas da região para um propósito único. Mas é claro, porque a gente quer mais que tenha nazarenos nas igrejas deles também. Não, o Nazarenos não cabe na IPAN. A IPAN é pequena para o tamanho do Nazarenos. Nazarenos é para a igreja perseguida. São 350 milhões de perseguidos no planeta. E a gente está preocupado se tem uma porta aqui, se tem uma porta ali. Ou se vai ser o nome de quem? O Nazarenos não é do Isaac, o Nazarenos é da igreja perseguida, o Nazarenos é da Mais, o Nazarenos é do Portas Abertas, o Nazarenos é de Novas Tribos, é de todo mundo. O Nazarenos é da onde tiver uma igreja sofredora. Aonde tiver alguém sofrendo,
porque existe o Nazareno, de alguma maneira essa igreja vai sofrer um pouco menos. Sim. E onde tiver outros nomes, outras crianças, outros jovens fazendo esse trabalho, conscientizando e mobilizando para poder esse dinheiro chegar na mão das agências missionárias, porque vira passaporte, vira comida, vira passagem de avião. Quem está sofrendo perseguição num país, ele tem que ser retirado para outro lugar. Sim. Vocês não sabem o que a gente passa com a Mais. Para tirar a gente de um país para outro país, uma logística por caminhos violenta. Que tem que passar por grupos armados, tem que esconder gente dentro da mala, tem que botar embaixo do banco, tem que levar a gente com novas identidades para outros lugares. São coisas que a gente nem fala muito, sim, mas é o máximo que eu posso dizer. A sua oferta não está sendo desperdiçada. A sua oferta, quando vai para Mais, quando vai para o Portas Abertas, quando vai para o Humanipan, são ofertas que estão sendo usadas para coisas muito sérias. E a gente está dando conta, né? A gente está prestando conta para quem quiser ver o que está acontecendo. E é muito doido assim, né? A gente pode olhar numa ótica e falar, cara, a igreja perseguida precisa da igreja não perseguida, a igreja livre, né? Mas, quando você olha, na verdade, é o inverso. Né? Como a gente precisa da igreja perseguida. Como a gente precisa ser curado, né? Porque você falar para alguém, vamos dizer, alguém chegando, por exemplo, chegou agora, a gente acolheu algumas famílias de afegãos, né, lá na igreja, e a gente está cuidando deles, da casa e tal, para eles, moradia para eles, são refugiados. Ótimo. Você chegar e falar, né, olha, eu gasto mais refrigerante e batom. Do que comissões, é uma vergonha. Exato, né? Aí cai a ficha. Cai, né? Então, a ficha. A gente precisa deles, né? Eu lembro de quando chegaram o primeiro grupo de refugiados da Mais, no Espírito Santo, o Isaac era bem pequeno, ele pegou o videogame dele e falou assim, mãe, eu tenho que mandar o meu videogame para eles porque eles são crianças. E eu não entendi na hora por que o videogame, mas me ligaram da missão dizendo que tinha uma criança lá que jogava os computadores no chão e fazia bum, bum, por causa das bombas que ele ouviu, ele ficou traumatizado, ele precisava ter um tempo de lúdico, uma brincadeira que fosse... E eu falei, gente, Deus está usando meu filho. Aí ele foi lá, desligou, desmontou o videogame dele, colocou na mala o único videogame dele e mandou para essa criança que ele nem conhecia. Outras coisas que já aconteceu lá em casa foi do Isaac sonhar com crianças que existem. Da gente desenhar essas crianças e mandar para Mais. Quem é essa criança? Lembra disso, Isaac? O garoto que você viu e tal. Eu mandei para o Mário falou, essa criança chama fulano e essa criança chama Beltrano. E o Isaac sonhou com 2 crianças que existem, tem alguma coisa para a gente fazer por essas crianças e socorrer essas crianças que foram desenhadas. Outra coisa que aconteceu comigo há pouco tempo, que foi muito sinistro, foi um sonho que eu tive, que eu estava num país perseguido, no Oriente Médio, na parte de trás do carro, e eu passava a noite inteira por países, por fronteiras, então eram países próximos, era uma região de fronteira, e eu não vou dizer o nome para poder resguardar, né, os missionários que estão lá. E eu usava burca em alguns lugares, outros lugares eu podia tirar, mas eu tinha que passar nessas fronteiras. E chegava até uma bifurcação. E eu dizia para o motorista, você tem que pegar a direita, porque essa fronteira desse país vai fechar por 5 anos. Se você for em frente, você vai ser pego pelos inimigos. À direita, você vai cortar um caminho que você vai sair aonde você precisa sair. Eu liguei pro Mário e falei, Mário, olha, não sei se faz sentido. Eu tive um sonho a noite inteira e no sonho eu sabia os nomes dos locais, né? Eu não disse agora para resguardar os missionários. E eu sabia os nomes. Eu falei, olha, eu não sei o que vocês estão fazendo agora, mas eu me vi num carro, era um comboio, eram alguns carros, e eu estava dentro de um dos carros a noite inteira, fugindo para tal país. E eu contei para ele o nome dos países, ele pegou no Google Earth, printou e mandou para mim. Era essa a bifurcação? Eu falei, é para ir para a direita. E ele falou, já sei onde nós vamos entrar. Ele falou, Fernanda, a gente está com um grupo saindo de tal país para tal país e você acabou de dizer por onde eles têm que passar. Eles não podem passar por onde eles estavam procurando passar. E eles passaram pela área que eu disse, dobraram à direita na bifurcação. Ele falou, eu conheço esse lugar, eu já estive nesse lugar, e é uma zona de guerra que eu passei, o Mário dizendo, eu passei com um missionário comigo, durante 20 minutos nós achávamos que nós íamos morrer, foi silêncio absoluto no carro. É a pior região do Oriente Médio para se passar,
onde os grupos armados pegam os cristãos e fazem todas as atrocidades que fazem. E esse grupo esse comboio que você viu no seu sonho, está passando por essa região e eles vão ter que passar por outro lugar, como Jesus te falou. Então eu mandei essa para eles na fé e eu recebi a resposta de que realmente existia um grupo, um comboio. Então, nossa ligação é muito grande com os perseguidos, né, com a Ellen Berrani, que foi aquela jovem que foi presa no container e apanhou por 2 anos, teve as pernas quebradas. E a gente tem até um vídeo do meu encontro com ela. Eu tinha acabado de ter a Laura, fizeram um encontro comigo e com ela. Eu mandei um troféu que eu ganhei de melhor cantora. Eu mandei esse troféu para ela. Falei, não tem condição de eu ganhar um troféu de melhor cantora no Brasil se eu não sou perseguida, eu tô aqui livre. E mandei esse troféu para ela. E ela recebeu, entregaram, o Portas Abertas entregou para ela. E depois fizeram um encontro, foi na Suíça, amor? Na Suíça fizeram um encontro da gente. Não disseram para ela que eu estava e não disseram para mim que ela estava. Só que antes de eu subir no altar, Deus falou comigo, a Ellen tá aqui. É mesmo? A Ellen tá aqui. Aí Deus falou comigo assim, você não vai pregar. E o Emerson não vai pregar. A Ellen tá aqui. Aí quando eu subi, eles anunciaram o meu nome e anunciaram o nome da Ellen. A gente se abraçou e a gente gritava. A gente chorava e gritava alto. Como se a gente se conhecesse desde criança, porque foi um trabalho. A gente tentou com autoridades brasileiras, com o Itamaraty, com deputados, com senadores dos Estados Unidos. Foi um trabalho grande de falar. Às vezes você me vê sentado com políticos conversando, eu não estou procurando voto para aquele político, eu estou lá procurando como ele vai tirar um afegão, um cristão que está em perigo, como é que ele vai usar a política internacional, quem é que é o embaixador daquela região, quem é o cara do Itamaraty agora. Esse é o meu trabalho de falar com os políticos, né? Quando você me vê em algumas situações de conversa com políticos, eu estou sempre falando sobre a igreja perseguida. Tem gravado esse dia? Esse dia da Ellen Berrani tem, a gente pode procurar no YouTube. É? Tem, a gente pode mandar para você. Seria legal.